Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda, faço parte da equipe aqui da Service Up e vim apresentar hoje o módulo Report Ticket Time e State. A ideia desse módulo é que ele traga alguns atributos adicionais no relatório padrão do OTRS, tá? Então ele vai criar um novo modelo aqui, onde a gente consegue ter informações a respeito do tempo de permanência do chamado em determinado estado e a respeito também do cumprimento do SLA, tá? Aqui eu tenho algumas informações que eu posso extrair, tá? A primeira delas aqui seria a fila que o chamado foi mantido, né? O tempo na fila. Tenho também o tempo no estado, né? Qual foi o estado que foi mantido, a data de entrada nesse estado e qual foi o tempo que ele permaneceu. O tempo de resposta inicial e o tempo de solução do SLA também, tá bom? Vindo aqui para o meu sistema de atendimento, eu já fiz a instalação do plugin e agora eu vou mostrar para vocês a parte de configuração e uso dessa funcionalidade, tá bom? Para fazer a configuração, eu vou acessar o meu menu de administração, vou vir até as configurações do sistema e aqui na navegação eu vou acessar todas as configurações do módulo. Basicamente, a gente só vai precisar alterar essa daqui, que indica quais são os estados considerados fechados para o funcionamento do módulo. Então, aqui eu coloquei os estados fechado com sucesso e sem sucesso, e basicamente o módulo já está configurado, tá? Agora a gente vai fazer a criação do relatório. Para fazer a criação do relatório, eu vou vir aqui no menu de relatórios, estatísticas e vou vir aqui em adicionar uma estatística. Preciso selecionar a opção aqui de lista dinâmica, vou informar aqui um título que vai ser chamados fechados. Vou colocar isso como descrição também. Tipo do objeto aqui vai ser o módulo que a gente acabou de instalar, Ticket Time e State. Permissão eu vou manter essa daqui, formatos de extração também vou manter isso daqui. Vou salvar e agora eu vou selecionar quais informações eu vou extrair. Aqui no eixo X, eu vou selecionar as colunas que eu vou extrair nesse meu relatório e vou adicionar também os atributos que são permitidos pelo módulo, tá? Então eu vou selecionar aqui o número do chamado, a idade, o título, vou selecionar também a fila e o estado atual que ele se encontra. Além disso, eu vou acrescentar aqui a fila retida, que é algo novo que o módulo acrescenta, o estado retido também. Fora isso, aqui eu tenho também a data de entrada no estado, o tempo que ficou no estado, e vou selecionar aqui também os prazos de primeira resposta do SLA e o tempo de solução em minutos aqui. Vou salvar essas informações e aqui no filtro eu vou filtrar realmente os estados que eu vou querer extrair, os chamados que eu vou querer extrair. Então eu vou selecionar aqui uma fila específica. Como eu coloquei que é um relatório de chamados fechados, eu vou filtrar aqui também o estado. E vou colocar aqui também o tempo de criação do chamado. Vou colocar como período absoluto e vou permitir que essas configurações elas sejam alteradas no momento da extração do chamado. Aqui, como eu vou permitir a alteração depois, eu vou selecionar todas as filas de todos os estados para eles serem exibidos lá para mim depois. Vou salvar aqui, salvo e finalizo e meu relatório está criado. Agora, eu vou vir aqui na parte de execução, ele vai sempre ser exibido por último, né? Então, eu venho aqui e vou executar o meu relatório. Vou selecionar aqui o formato de Excel. A fila, eu vou manter todos os estados, eu vou selecionar somente os fechados, porque eu quero ter essa visualização, e o período eu vou deixar do ano. Vou executar e o meu relatório ele vai ser extraído. Abri aqui o meu relatório e agora eu vou adicionar um filtro aqui para a gente visualizar um chamado por vez para ficar mais fácil. Vou selecionar esse primeiro aqui para a gente conseguir visualizar. Certo.
Filtrei esse chamado aqui com o final 025. Ele tem uma idade aqui de 53 dias, o título dele é esse, tá nessa fila. O estado atual dele é fechado com êxito, tá vendo que nas duas linhas esse estado atual se mantém. Aqui na fila retida, caso eu tivesse mudado esse chamado de fila, teria sido exibido aqui, mas como ele se manteve na mesma fila desde o início, tem só a Postmaster aqui. Estado retido. Aqui eu tenho as informações principais do meu relatório, né? O estado retido é o histórico dos estados que esse chamado passou. Então, aqui, no estado novo, ele entrou no dia 26/9, às 14h36, ficou 25 segundos nesse estado e depois ele já passou para o próximo estado aqui, que é o fechado com êxito. Então, ele só passou pelo estado novo e fechado. Aqui eu tenho também a data de entrada e aqui eu tenho o tempo que passou desde que o chamado entrou nesse estado, tá? Tenho aqui o tempo de primeira resposta em minutos e o tempo de solução. Como esse meu chamado aqui... esqueci de colocar o SLA, mas provavelmente esse chamado ele tá sem SLA, por isso que o meu tempo aqui veio zerado, tá? Se eu pegar um outro chamado aqui que tem o SLA configurado, eu vou ter o tempo, a diferença do tempo aqui, tá vendo? Basicamente, essa funcionalidade do módulo, você consegue extrair mais informações aqui dentro do relatório. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!